Salve, galera, Edu7 na área, mais um podcast, graças a Deus, e hoje com dentista desportivo. Para quem não sabe o que é isso, o nosso convidado é o Dr. Saulo. Salve, Dr. Saulo. Salve. Além de doutor, galera, ele é atleta de BMX também. Se apresenta, doutor. Com o maior prazer. O maior prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Edu. Essa história é legal, que nós somos do mesmo esporte. Sim. Eu achei super interessante que a gente frequentava os mesmos lugares, mas nunca tínhamos nos encontrado. Sim, verdade. E estou feliz que o nosso encontro tenha sido nessa oportunidade aqui. Que bacana. E fala um pouquinho, quem é o Dr. Saulo? Prazer, eu sou o Dr. Saulo Salvador e Filho. Eu sou especialista em implantodontia, então a minha área de atuação é a implantodontia. Porém, sou dentista. Todo dentista é clínico geral. Há 14 anos eu já tenho essa atividade. E, dentre todos esses estudos, uma que me cativou muito, até por ser atleta, é a odontologia esportiva. Pô, bacana. E muito como legal. Que funciona? O mais conhecido da odontologia esportiva são os protetores bucais, né? Sim. Então, até eu estava comentando com você, em 2014 eu fiz lá na USP, por um setor odontológico que chama Fundecto, uma capacitação quando eu comecei a tomar conhecimento do que era a odontologia esportiva. E foi interessante que em 2015, depois passou a ser uma especialização. Então, de tão importante e abrangente que é, e a importância que é a gente ter dentro dos atletas profissionais ou mesmo os amadores, uma categoria para cuidar, né, específica da saúde bucal desses atletas. E, na verdade, a saúde começa pela boca, né? Sim, a porta de entrada de tudo. De tudo, é verdade. E isso facilita bastante, né? Muito. E aí o que ficou mais conhecido realmente foram os protetores bucais, é o que mais o pessoal gosta de falar, de perguntar, né? O pessoal, pô, mas e aí como que é? Qual que é a diferença? Mas eu já compro pronto. Por que eu tenho que ir no dentista fazer? Por que é tão mais caro? Será que é eficiente? É diferente? E aí, a partir disso, começou um estudo muito abrangente que realmente faz toda a diferença, principalmente para atleta profissional. E fala como que funciona, então. Ele tem que ir no dentista, tirar o molde ou não, ou compra pronto, como alguns acham que compra pronto. Como funciona? E aí, e são vários atletas, várias modalidades, principalmente acho que até o UFC, né? Sim, o protetor bucal ficou muito conhecido pelo boxe, né? Sim, que iniciou no boxe. Iniciou no boxe. E agora com o UFC, com essa crescente, com essa demanda que teve, né? Todo mundo viu o que é o protetor. Então, o protetor, ele é específico, né? Ele é feito sob medida, os profissionais. Por quê? Porque ele não pode atrapalhar o rendimento do atleta, né? Então, se você colocar um dispositivo intraoral, que é o protetor, dentro da boca, que vai te atrapalhar a respiração, que vai te incomodar ou te tirar a concentração, é melhor. Por isso que o pessoal acabava não usando, porque o pessoal fala, não dá para eu... Incomoda, não dá para eu me concentrar, não dá para eu fazer a minha atividade com isso, eu não consigo nem respirar, porque eram protetores pré-fabricados para colocar ali, né, para todo mundo, mas não existe. Venda em geral. É para venda em geral, só que cada boca é única, exclusiva, nunca vai ter duas iguais, né? Então, os protetores têm sim que serem feitos sob medida, precisa ir no dentista para fazer um molde superior e inferior, apesar do protetor ser só em cima, precisa fazer um molde das duas arcadas. A gente coloca num articulador que simula a mordida da boca, os movimentos dessa articulação. E fazendo sob medida, ele não atrapalha em nada. O atleta, ele consegue, além de se sentir... Ele até desenvolve mais o rendimento, porque ele se sente protegido de fato. E ele consegue respirar igual, né, se estivesse sem, consegue falar, né, porque a gente tem também aquela imagem quando a gente é criança, não né? Consegue, é. O boxer, ele terminou, a primeira coisa que ele fazia é cuspir. Você vê que hoje no UFC os caras nem tiram ali, fica ali... tranquilo. Mais de boa. De boa. E não só no UFC e no esporte, no boxe que usa, não. Hoje tem usado muito pro surf. Nossa, para bike eu cheguei a fazer para alguns colegas. Principalmente parque, né? Parque. De street de parque, a grande maioria usa. Não sei as outras modalidades, mas essa que são mais radicais, o flat, graças a Deus, não precisa, né? Porque é um esporte mais técnico, né? Mas você sabe que assim, até no surf eu tenho visto que o pessoal tem usado, porque pode ter o perigo, de repente, da prancha vir na onda e bater. Tem no próprio flat, às vezes, se você
se você dá uma mancada e bate o dente, mesmo os dentes verdade. um com o outro, né? O impacto do próprio dente pode trincar dente. E aí, é claro, para esportes menos radicais, por exemplo, tem um paciente meu que ele usa para correr. Nossa. Porque uma vez ele tropeçou, né? Ele falou, pô, tava lá numa calçada meio irregular, uma pedra, não lembro o que foi. Ele falou, pô, eu caí da própria queda e teve um traumatismo, quebrou, fraturou o dente. Então, quando são esportes menos de impacto, menos, né, assim como o boxe e o UFC, é claro que a gente tem uma necessidade de um protetor menos espesso. Então, o protetor é uma placa específica, né? Não é silicone, ele é feito de EVA, e aí ele tem uma absorção específica para absorver impacto. Sim. Então, ele distribui e tal. E aí a gente tem vários milímetros, 1, 2, 3 milímetros, 3 milímetros com reforço, dependendo da atividade. Tipo, o UFC é a placa mais... Isso é fantástico, porque eu nunca vi isso em nenhum podcast falando sobre isso. Nossa. Uma coisa fundamental, né? Assim, o podcast eu acredito que seja para isso, né? Para passar informação, para as pessoas entenderem um pouco mais, principalmente no esporte, onde você pode melhorar o seu desempenho. E Exato. Na boca já é um caminho gigante. Muita gente fala, pô, Edu, já usei protetor principalmente de bike, só que eu não me adaptei, não conseguia respirar direito, então a resposta está aí. Tem que fazer sob medida, tem que ir no dentista, tal. Tem. Até porque os protetores pré-fabricados, que são tamanho PMG, eles acabam machucando, porque ele não tem uma adaptação confortável e bem adaptada, né? Então, o próprio protetor acaba machucando o tecido mole. A gengiva é sensível, né? A gente sabe que uma coisinha que... Então, ele acaba sendo muito incômodo. E o cara fala, pô, pelo amor de Deus, desestimula ao invés de estimular o atleta a se cuidar, né? Fora que a grande, assim... É claro, um impacto muito forte vai abalar, mas ele, né, também não é milagroso de falar, pô, dependendo do impacto, pode... Né? Mesmo com protetor mesmo com protetor, mas ele evita uma série de coisas, né? Consequências Depende muito mais de quebrar graves. Maxila, osso, a parte que é mais estrutural e acontece, viu? Então, ele protege bem, então. Protege é fundamental assim para evitar também, por exemplo, uma fratura de um dente, que ele poderia ser evitado com o protetor. O atleta vai ter que ficar parado para tratar, Sim. Vai ter que se submeter à cirurgia, a pós-cirúrgico vai ter que ser minucioso para ele não... Né, vai poder praticar atividade física. Primeira recomendação pós-cirúrgica, repouso. Sim. Então ele fica parado, ele já perde rendimento. A autoestima abala, porque ele vai ficar com o dente diferente. E o dente é um cartão de visita, né? Ah, isso sim. Eu trabalho com publicidade, com modelo, com ator, principalmente atleta também. Sim. E uma coisa que a gente pede, assim, não precisa ter o dente maravilhoso, branco, como a gente vê hoje em dia, principalmente jogadores de futebol, mas tem que estar alinhado. Sim. Né? Andou alinhado os dentes e tem que ter essa prevenção. Qual que é a dica que você dá de prevenção para essa galera? Porque, assim, dentista não é barato. Não é. Todo mundo sabe, um bom dentista é caro. É. Sabe? Eu vou aquele ali que é baratinho, pode ser que o cara faz alguma coisa ali, mas não seja tão bom o produto, o material, enfim. Qual que é a dica de prevenção? Ou seja, você faz uma prevenção, você gasta menos. Né? Qual que é a dica? Aí tem aquela questão que a gente fala de preço e valor, né? Sim. Então, às vezes, qual é o valor de você ter o seu dente natural? Porque eu, como implantodontista, não fico feliz de fazer implante. Claro, ninguém, né? Por quê? Nem o próprio paciente. Porque ali é o último recurso que ele chegou depois de todas as outras tentativas, que o ideal é preservar o que ele tem. Sim. É o que você falou, muito bem colocado, mesmo que seja um dente que não esteja tão branco, o importante é ele ter saúde bucal. Então, a dica realmente é fazer as manutenções. Quem for atleta e pratica atividade física, procurar o dentista mais próximo, aquele dentista que você tem desde... Né, porque se torna uma relação ali de confiança Sim. entre profissional e paciente, de pedir para explicar como que funciona, realmente confeccionar. Até porque o protetor feito no dentista realmente vai ter um valor, porque é um trabalho personalizado. É único, né? É único do que os que já estão pré-fabricados e vendendo nas lojas de esporte, mas a ausência daquele dente, além de ficar muito mais caro para reparar, como o próprio implante,
ele vai perder rendimento, vai perder tempo, vai baixar a autoestima, né? De não ter o dente. Isso atrapalha não só no profissional, né? Independente se o cara é atleta ou não, na carreira profissional como atleta, mas também no pessoal, né? Sim. Porque o dente, na verdade, você dando um sorriso bonito, te melhora até a sua autoestima. Melhora. Você Isso é muito bom, Dizem que abre portas e realmente eu acredito. Ele te dá mais oportunidades. Inclusive, até eu acompanho muito o canal, porque é maravilhoso, né? Estou muito feliz de estar aqui, sempre quis fazer um podcast, meu primeiro. E aí eu até vi o Doggett comentando, né? De você, hoje em dia, procurar a ter saúde. Então, quando, né? Aquele que ele muito bem colocado. E a saúde começa pela boca. Então, quando você faz... E assim, eu tenho também... Eu acho que eu cheguei até a comentar com você, um profissional que ele é atleta de 100 metros rasos. E aí ele era muito amador, começa a ter destaque, ele fala, não é fácil você evoluir, crescer dentro do esporte, qualquer esporte aqui. Isso mesmo. Pouco incentivo, os recursos têm que ser próprios, ninguém vai, né? No início, sim, só depois, se você se destacar... Aí você vai começar com um leve apoio. Isso, e pode ser que depende da modalidade, você consiga um patrocínio. Exato. Eu sobrevivi do esporte durante anos. Eu falo sobrevivi porque não foi fácil, sabe? Eu não era todo dia. Batia na porta de um patrocinador, não. Mas eu tive a felicidade de ter marcas que me apoiaram, entendeu? Inclusive a 775. Sim, e você ela abriu as portas para mim e ali eu voei. A partir do momento que ela abriu... Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou grato às pessoas que abriram as portas na época que eu era atleta, que não é fácil, gente. Muito atleta desiste. Mas a vida é isso, é obstáculo dia após dia e você tenta superar os obstáculos, né? E olha que interessante esse papo, como também é muito importante. Uma pessoa que esteja nos assistindo, que puder dar um apoio para um atleta, para fazer um protetor, já é um Já é o primeiro degrau. O cara tem incentivo, ele tem uma segurança, ele vai promover, né, o investidor ali. E aí, a gente tem, por exemplo, a importância, você vê, essa odontologia esportiva, ela também fala, esse atleta dos 100 metros rasos, quando ele passou até aquele passo que você começa a ver o que é viver profissionalmente, que você já tem um coach, que você tem até aquilo que a gente conversou e o Doggett chegou a falar, de falar, olha, agora você tem uma imagem, agora você tem que preservar a imagem. Você tem que preservar a imagem, você tem que preservar a sua saúde. Pô, pensa bem antes de... né, usar álcool, isso aí não combina com atleta, muito menos o tabagismo, enfim. Ele começou a ter um cara que chegou para ele e falou assim, tá bom, você é um baita atleta, mas aqui eu trabalho com milésimos de segundo. Nós vamos começar fazendo sua avaliação bucal. Você já foi no dentista? Aí ele, na época, foi lá onde era o consultório do meu pai, ainda no Tremembé. Ele falou, pô, vim te procurar, porque eu sei que você já fez esse negócio da odontologia esportiva. Daí ele falou, que o próprio coach falou, assim, então focos de infecção, às vezes o cara tem ali um dente girovertido, então a odontologia esportiva abrange todas as áreas, né? Uma falta de dente, que o outro sai com lugares que podem acumular bactéria, vai fazer perder o rendimento. Então, assim, ele veio para fazer um tratamento, então, preventivo, sim, de remover focos. Então, por exemplo, eu tenho uma restauração que preciso trocar, que está muito antiga, será que eu tenho cárie? A cárie vai dar um prejuízo, porque assim, ele falou que 1 milésimo de segundo que ele abaixa, e isso faz a diferença, sim, né? Você tá mais saudável, porque você não está engolindo bactérias, você não está, né, se sentindo tipo procrastinado, você fica aquele cansaço para levantar, às vezes pode ser de uma infecção bacteriana bucal. Então, e muita gente não sabe. Não tem nem... Ele mesmo, ele era atleta, ele falou, só tive consciência agora porque eu me tornei profissional. E aí ele falou, se eu quiser, eu gravo um vídeo para você, que depois acabei mudando, né, de local. E daí ele falou, eu gravo um vídeo para você com o maior prazer, porque o meu rendimento melhorou depois que eu falei, vamos gravar, eu vou atrás dele. Que ótimo, gravar. Pô, isso falou, é fantástico. Porque ele viu, assim como nós, naquele nossa conversa informal, a importância de passar essas informações, sim, para todos, né? A maioria que... Porque como nós, né? Independente de você não ser profissional, nós, amantes de esporte, a gente, sim, pode melhorar no dia a dia, né? Sim. E uma outra coisa que é muito importante também, muita gente, de repente, nem sabe, principalmente quem tem bruxismo. Tratamento, sim, de bruxismo, né? Eu tenho bruxismo. Eu não durmo sem a placa.
Então, Se eu dormir sem a placa, pode ser que no dia seguinte eu esteja sem os dentes, né? ou você não venha nem trabalhar, porque Sim. você vai estar com dor de cabeça. A gente sabe que se ficar uma noite sem dormir, você não rende no dia seguinte, Verdade. né? Você já fica ali, qualquer coisinha você fica encostando. Nossa, preciso dormir. E No realmente, bruxismo acontece isso, né? muito, muito. E faz parte do odontologia a parte de bruxismo ou não? Do tratamento. A odontologia esportiva, muito boa pergunta, Du. Isso é muito legal, porque a placa de bruxismo ela é diferente do protetor bucal. Sim, Que é totalmente. diferente da placa de clareamento. Então, isso todo mundo me pergunta muito. Por exemplo, a placa de clareamento é um silicone que é só para segurar o gel clareador. A placa do bruxismo já é uma resina acrílica compacta, dura, Isso. grossa, porque o nosso músculo da mastigação é muito forte. Muito. Então ela tem que aguentar essa mordida para não prejudicar os dentes. E é interessante, numa parte mais técnica, o princípio mecânico da placa é ter uma propriocepção. Então os dentes ele tem resposta, né? Ele tem um ligamento que ele te dá uma informação. Então quando vai apertar, que ele vê que está apertando alguma coisa dura, mesmo você dormindo, ele manda uma informação para o cérebro falando, se apertar mais vai quebrar o dente. Aí você relaxa. Então, é a mesma coisa que eu morder esse copo aqui. A gente não consegue morder com muita força, porque involuntariamente você abre, né? Sim. É igual colocar a mão quente na panela. Você tira, depois você fala, nossa, estava quente. Você não pensa, eu tenho que tirar porque vai queimar. Então, a placa funciona para isso. Quando o ligamento periodontal que envolve o dente sente que tem uma coisa dura, ele fala, abre a boca que vai quebrar. Então, ele relaxa. Então, você não consegue ficar travado. E que é diferente da placa de protetor bucal, Sim. que é de EVA, que é para absorver impacto. Então, são 3 tipos de protetores. Você vê que interessante, né? Sim. E essa placa e esse tratamento de bruxismo para diminuir, a odontologia faz parte disso? Tem um tratamento específico para isso ou é uma outra área? Faz. A odontologia esportiva, assim, ela vai avaliar para poder recomendar. A odontologia esportiva é legal porque, por exemplo, principalmente para atletas profissionais que passam por exame antidoping, deixa eu tomar minha aguinha aqui também da saúde. OH, a aguinha da OH aqui. E aí ele vai poder indicar, vai falar, você está com bruxismo, você não está tendo uma qualidade de sono, vai atrapalhar seu desempenho. Por exemplo, se tiver que passar alguma medicação, odontologia esportiva, ele vai saber qual medicação não entra no antidoping, porque eu posso te dar um analgésico e ele tem um componente que ele vai falar, o cara está dopado. Acho que a Novalgina deve ter componente que não pode. Tem efeitos, várias medicações que têm efeitos colaterais que pegam no doping. E aí o atleta vai falar, não, mas imagina, você vê a importância também de um cara passar, né, um atleta profissional passar por um profissional da odontologia do esporte, porque ele vai falar, esse aqui você toma, esse aqui você não toma. Ele não pode se automedicar, né? Não pode, jamais. A gente mesmo não pode, né? Naturalmente. Só que em vez em quando a gente tá no desespero ali e se automedica, Sim. né? E até bula de remédio. Outro dia eu tava comentando, as pessoas, se você lê tudo que você tomar, você pira, você não toma. Você não faz. Por exemplo, o simples para dor de cabeça, o dipirona. Se você ver as contraindicações que tem de dipirona, você fala, nunca mais vou tomar isso. Porque assusta, né? Assusta. Pode causar isso, pode causar aquilo, e aí por diante. Eu penso assim, doutor, eu evito o remédio. Sim. Só se tiver no limite, fala, é preciso porque eu não tenho saída. Mas se você evitar, é melhor, né? Tem muita gente que fica dependente. Muito, até porque vai pegando o efeito vacina, que a gente fala, né? Entre aspas. Porque você toma tanto daquele remédio que ele também vai diminuir o efeito. Fora que os efeitos colaterais são terríveis, né? Isso até me lembra agora um assunto que foi bem discutido, que está agora em ascensão, que são os usos das medicações canabinoides, que são provenientes da cannabis, né? Então, hoje, como é uma novidade, todo mundo questiona muito, porque tem toda aquela questão de ser, né, derivado da maconha. Da maconha, em si. sim. Mas só que é uso medicinal, não tem nada a ver. Não, né? E o efeito colateral, comprovadamente, né, por várias pesquisas científicas randomizadas, de testes duplo cego, e aí isso aqui no Brasil, mas fora já se faz isso há muito tempo, que tem muito menos efeito colateral do que o remédio tradicional.
Só que a indústria farmacêutica tenta já tá esconder um pouco já isso, é né? comum, né? Você ligar a TV e ver lá, para dor, tome isso. Mas principalmente o atleta não deve se automedicar jamais, porque vai diminuir o rendimento, vai dar efeito colateral em outra coisa que ele nem imagina. Aí, quando você passa para um dentista, ou mesmo pelo seu médico do esporte, né? Hoje é bem legal a gente ter essas medicinas integrativas. É claro que a odontologia é só uma parte, né? Mas é uma parte que, graças a Deus, desde 2015 foi vista. Porque antes, é claro, muito evidenciado o cuidado, né? Fisioterapêutico, várias outras partes gerais do corpo, mas meio que se esqueciam da odontologia. E como nós, né, praticamos a atividade, a gente sabe que... Mas eu acho muito bom, doutor Saulo, entrar alguém do esporte em outras áreas, tipo na medicina esportiva, na odontologia. Eu ando de bike, eu pratico. Então, ele fala com propriedade. Fala, não, eu pratico esporte. Eu pratico. Então, eu indico, é igual você pegar um nutricionista que o cara, de repente, se formou na USP. O cara é muito bom. Só que ele tem vivência, se não tiver a vivência do que ele está falando ali, é difícil ele passar credibilidade também. Eu vejo muito isso, né? Das pessoas questionando isso. Igual um personal. Outro dia até discutiu, falo, o personal ele tem que ser todo malhado. Cara, ele não precisa ser musculoso, forte, mas tem que ser saudável. Porque qual credibilidade que ele passa? Sim. Claro, tem um brother meu, até vou dar um salve, o Arley, que é o meu personal lá, ele que dá as dicas de treino para mim. Ele é profissional do esporte. Ele é bodybuilding. Então, o cara é outra pegada. Então, ele explica para que serve o treino, sabe? É igual, por exemplo, eu vejo muito também os outros podcasts. Sim. Sou muito fã do Cariani. Tem situações lá que ele fala, anabolizante é um empréstimo. Sim, né? Para que você quer isso? Você tem que entender por que você precisa disso. Você vai ser um atleta profissional, sabe? Você procurou um médico. Será que seu corpo está precisando ou vai dar uma sobrecarga, né? Sim, que tudo também em excesso não faz bem. Jamais. Então, acho que a gente tem que ser mediano. Né? Tem que saber o que, de repente, o que te atende. Sim. Por exemplo, eu treino hoje, antigamente, claro, na minha época de profissional, eu tinha um metabolismo muito acelerado. Então, para mim ganhar peso, cara, era dificílimo. Eu não ganhava peso. Aí chegou a idade. Aí, agora inverteu. Para ganhar peso é muito fácil. Então, hoje, para mim manter meu peso é bem difícil, assim, sabe? Quando eu era atleta profissional, minha média de peso era entre 63 e 70. Não passava disso. Mesmo 63, comendo... comia demais e, assim, minha alimentação não era 100% saudável, não. Era muita porcaria. Só que o metabolismo era tão acelerado e eu treinava tanto que era difícil eu pegar peso. Sim, hoje não, hoje eu tenho que me policiar. Entendeu? Então, assim, não sou um escravo. Só coisa saudável. Vou comer uma pizza, mas em quantidade menor. Conscientização. Tal. Você tem que se policiar, entendeu? A maioria dos podcasts eu até comento de jogadores de futebol, por exemplo. Cara, qualquer esporte profissional, em geral, se você não se policiar e você se dedicar, você é prejudicado. Muito. A gente tem muito talento em esporte em geral. Um cara que eu sou fã, que é do futebol, Cristiano Ronaldo. Sim. Você coloca o cara, extremamente... Disciplinado, focado. Ele tem talento? Muitos dizem que não. Olha que é esforço. Mas o cara é o gênio. Entendeu? Diferente de um Messi que tem talento. Sim. Entendeu? Mas a diferença dele como atleta é surreal. Você se destaca, né? Se destaca, tem foco. E isso é legal. É isso que a gente está fazendo, é o mais importante. Porque talvez na nossa geração, nós temos aproximadamente a mesma idade, não tivemos essa oportunidade de ter um podcast tão bom quanto o seu, de falar assim, a informação está chegando aí. Você absorveu, pegou ela, o que eu posso fazer para desenvolver? Por exemplo, quando eu fiz essa capacitação lá em 2014, o professor, que ele deve estar lá na USP até hoje, ele fazia parte de um time de base de futebol. Então, assim, a molecada de 15 e 16 anos que estavam lá já estão usando o protetor bucal desde essa idade para jogar futebol, porque inclusive a gente tem várias imagens aí que numa cabeçada, basquete, tudo é utilizado, mas avulsiona o dente. Mas você não vê muito, né? Jogador de futebol usando, né? Não vê. Eu nunca vi. Você vê, poucos os que usam. E é verdade, uma cabeçada, alguma coisa assim, mas também falta um pouco de informação. Devem ter testado esses que vendem em loja, por tamanho PMG, isso aqui me incomoda. Então agora já vem a dica de um atleta profissional que realmente
precisa usar um protetor bucal, procurar um bom dentista, até o próprio Dr. Saulo, depois ele vai deixar as informações no final do podcast aí. Se quiser informação, de repente estiver próximo da região. Sim. E é isso, a ideia é sempre estar levando informação. É isso. Porque o esporte ele sempre tem evolução e o atleta também está em evolução. Como eu comento em vários podcasts, antigamente a gente ia treinar, a gente não alongava. A gente catava a bike, ia dar um rolê, dava as câmeras, não entendia por que dava câmera. Por quê? Porque faltava água, faltava uma série de coisas, faltavam informações pra gente na época. Não tinha nenhum tipo de treinamento. Nada, era esporte radical. Sim, Sabe, a gente não imaginava que o esporte ia se profissionalizar do jeito que se profissionalizou. Entendeu? Porque os esportes primos, tipo bike, skate, patins, principalmente bike e skate, sempre andaram muito juntos. Eram considerados underground. Underground, isso mesmo. Eram uns caras que era tipo um lifestyle. Lifestyle. É o lifestyle, não era uma coisa, vai ser um atleta. Não. A palavra atleta na época era até pesado para nós. Porque a gente não se identificava como atleta. Exato. A gente curtia um esporte radical, cara. E tão legal a gente ver hoje o skate, o surf na Olimpíada. Demais. Que conquista, né? Que bom estar vivo para poder ver isso. Ali, do surf, foi até bom você comentar. Antigamente, antes do surf ser tão bem visto no cenário, na década de 90 por exemplo, tinha muita feira de surf. Hoje não tem. Sumiu. Eu acho que falta um pouco isso também, de vários esportes. Fazer uma feira multiesportiva, mas agregando vários esportes. Eu acho que a única que eu conheço são vários esportes hoje é um Arnold. Apesar de ser um foco mais para bodybuilding, né? Porque é o carro-chefe deles, mas ele abriu um leque para outros esportes. Eu acho que isso falta um pouco também, né? De ter a vivência, de não ficar só no celular olhando o que está rolando. Precisa ir lá presencial, ver, vamos ver como é que é. Vamos vivenciar e incentivar, né? Suplemento, por exemplo, antigamente era só para bodybuilding. E agora... Não, hoje é geral. Geral. E a conscientização, perder um pouco do preconceito. Porque todo mundo, isso faz mal. Creatina, né? então, deu um boom no mercado. Sim. Creatina você fez qualquer atividade física e terceira idade principalmente, né? Principalmente. E você vê, a gente até teve a oportunidade de frequentar uma feira, né? Por exemplo, para bicicleta, nosso BMX, que era o freestyle, que era o street. Que era o Salão das Duas Rodas. O Salão das Duas Rodas. Então, por causa da moto, que é um salão que eles conseguiram colocar bike braço, junto. Que foi legal, né? No começo era bike e moto, as coisas foram acabando. Hoje, eu acho que é só moto. Tá bem difícil hoje. Mas foi interessante, que nós estávamos no mesmo lugar. Quando foi essa feira? Foi a última que foi bike... Foi 2007 ou antes até, faz tempo. Mas as primeiras eram no AMB, não sei se foi a do AMB. Foi, que veio o pessoal da GT. Isso foi em 97. 97, eu tenho... Essa daí foi, Eu tenho lá um autógrafo. Pô, ainda nessa feira ainda apareceu na época o Chorão, que tava começando a se destacar. Foi legal. Foi na feira, ainda conversou comigo. Nós dois estávamos lá andando de bike e a gente não teve a oportunidade de se conhecer. De se conhecer e agora a gente está tendo... prazer. Mas é isso, a gente tem que incentivar, tem que dar informação. Por exemplo, o protetor bucal dessa molecada que está jogando futebol, desde agora. Quando ele estiver maior, ele não vai conseguir jogar sem o protetor bucal. Ele já acostuma agora. É igual o cinto. É um absurdo hoje. Quando a gente sai sem o cinto de segurança no carro, você fala, tá faltando alguma coisa. É verdade. Eu tô muito inseguro. Mas na nossa época de 80... Nem usava, não obrigatório. Era normal. Então, depois que o atleta se acostuma a usar... Eu pratico o BMX, né? Hoje em pouco menos intensidade, assim, mas nunca vou me desfazer da minha bike, que ainda peguei lá com o Drake. Pô, legal. E aí eu faço também trilha ali, por morar perto da Serra da Cantareira. Lá no Cadeira. Com o Cadeira, o pessoal dos dinossauros ali, né? Então, desde moleque, desde 97 eu já fazia trilha lá. Então, assim, quando eu vou fazer, às vezes que eu subo, que eu esqueço o meu protetor, se eu não tô com ele, você já dá aquela brochada que você fala, eu vou fazer só um pedal, porque eu não vou nem descer, porque é igual E a maioria dos acidentes acontece nesse lance, vou só dar um rolê, não dá nada. Não vou dar, Pior, eu falo isso, porque eu lembro numa competição em 90, 91, em Cubatão, um atleta falou, não, eu vou dar um rolezinho no Ralph sem capacete. Só aquela aquecida, né? Quebrou todos os dentes. Cara, foi assim... foi um hang-up à toa.
Não foi nenhum truque difícil. Sim. Um hang-up à toa, foi tirar um aero, entrou em hang-up ali, bateu a traseira, virou, caiu de cara. Nossa. Então, acho que a gente tem que se policiar referente a isso. Às vezes interrompe uma carreira. É. Por causa de uma besteira dessa. É verdade. O podcast já está chegando no finalzinho. Pô, é muito rápido que eu falei. Mas, ó, o doutor vai vir mais vezes no podcast, se Deus quiser. Será um prazer. Então, eu quero que dê uma dica para a galera na sua rede social, como encontrar o Dr. Saulo. Beleza. O Dr. Saulo, eu tô na Avenida Água Fria, 467, no 15º andar. É o edifício Brasília Offices Água Fria. Zona Norte de São Paulo. Sempre fui da Zona Norte, nascido e criado, amo a Zona Norte, então tô ali. O pessoal do Tremembé, Santana me conhece. E sua bastante. rede social é? Odonto Saulo Salvadori. E isso é Instagram? Esse é o Instagram. Tá. Maior prazer receber vocês, todos convidados, o Du, parceirão. E além de dentista, é professor também, né? Sim, eu leciono atualmente na Anhanguera, Santana. O maior prazer eu tenho de estar junto com essa nova geração, que além de ensinar, aprendo muito. E será um prazer sempre recebê-los e espero que a informação chegue aí com o mesmo carinho que saiu daqui. Gratidão, galera. Mais um podcast dos 7 Atletas. Tamo junto. Valeu. Valeu. Obrigado.